Oi, gente, tudo bom? Tudo certinho com vocês? Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Feche seus olhos neste momento e ore comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bom, hoje nós vamos refletir sobre o livro dos Números, capítulo 14, a partir do versículo 1. E a palavra vai nos dizer: então toda a comunidade elevou a voz, puseram-se a clamar, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito. Estamos morrendo neste deserto. E por que Javé nos traz a esta terra para nos fazer perecer a espada, para entregar como presa as nossas mulheres e as nossas crianças? Não nos seria melhor voltar para o Egito? E diziam uns aos outros: escolhamos um chefe e voltemos para o Egito. Bom, essa palavra trata, a respeito da insatisfação do povo de Israel. Eles estavam descontentes com Deus, com Moisés, com Arão, que estavam ali representando Deus e estava guiando eles, guiando este povo. Acontece que aqui eles estavam ainda caminhando para a Terra Prometida, para poder entrar na Terra Prometida, mas neste meio do caminho, eles precisavam, de certa forma, ainda conquistar determinados territórios. Eles estavam em guerra com os povos da região, com os povos que eles iam encontrando, e exatamente por estes povos, serem mais numerosos, serem mais fortes, na visão deles, militarmente falando, eles tinham medo, eles tinham receio, eles ficavam duvidando, vamos dizer assim, de Deus e de quem estava à sua frente. Eles estavam duvidando de Deus. E aí eles começam a murmurar. Por quê? Porque, infelizmente, muitas das vezes na nossa vida, nós temos uma certa dificuldade com a espera. Porque é preciso esperar no Senhor. É preciso entregar na oração, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos passando, aquelas dificuldades, aquelas adversidades. E Deus, no tempo dele, na hora dele, Deus age. Não é na nossa hora. O problema é que o homem, ele é impaciente. O homem, ele quer que a sua oração seja atendida naquele instante. Ele quer pedir a Deus e naquele pedido para Deus, ele quer que Deus o atenda prontamente. Ele não quer passar pela provação, ele não quer passar pela dificuldade. Ele quer o caminho mais fácil. E aqui o caminho mais fácil era o quê? Era retornar ao Egito. Era retornar àquela situação de escravidão na qual eles passavam, na qual eles se encontravam.
E muitas das vezes nós também, nós tendemos a, diante de determinadas situações, querer retornar à nossa vida passada. A pessoa está caminhando na igreja, está caminhando no Senhor, está avançando, mas diante de algo que se apresenta como uma muralha, como uma dificuldade maior, a pessoa passa a querer voltar atrás, passa a querer voltar a ser o que era antes, passa a querer voltar àquela situação antiga que lhe dava mais conforto na sua visão, mesmo que para isso ela tenha que se afastar de Deus. A espera, muitas das vezes, ela é dificultosa, ela é dolorida. A pessoa passa a questionar Deus, questionar a sua autoridade, passa a desconfiar daquela pessoa, né? Daquele ser que estava ali impulsionando a vida dela e de repente ela se vê estagnada. E ela acha que Deus não está ouvindo, Deus não está escutando. E aqui, né, nós vamos ver mais à frente, né, Deus falando. Toda a comunidade falava, no versículo 10, toda a comunidade falava em apedrejá-los quando a glória de Javé apareceu na tenda da reunião a todos os israelitas. E Javé disse a Moisés: até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e o deserdarei. De ti, contudo, farei uma nação maior e mais poderosa do que este povo. Podemos ver, então, que Deus, diante daquela situação de infidelidade do povo, em que o povo começa a desistir de esperar no Senhor, de esperar aquela vitória que Deus iria conceder no tempo dele, no momento dele, da forma que ele quisesse. Deus, ele se ira contra aquele povo. Ele passa, então, né, a querer matar, a querer exterminar aquele povo. Porque ele vai o quê? Ferir com pestilência. E quando ele fala isso, é morte. Ele simplesmente estava deserdando, estava abandonando a promessa que ele tinha feito àquele povo. E fala com Moisés, e fala que através dele, né, ele vai suscitar, vai fazer nova descendência, mais forte, mais poderosa. Mas aí, Moisés fala com o Senhor. No versículo 13, Moisés respondeu a Javé: os egípcios ouviram que pela tua própria força fizeste sair este povo do meio deles. Disseram-no também aos habitantes desta terra. Souberam que tu, Javé, está no meio deste povo, a quem te fazes ver face a face, que és tu, Javé, cuja nuvem paira sobre eles, que tu marchas diante deles de dia numa coluna de nuvem, de noite numa coluna de fogo. Se fazes perecer este povo como um só homem, as nações que ouviram falar de ti vão dizer: Javé não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe havia prometido com um juramento, e por isso o destruiu no deserto. Não, mas que agora a tua força, meu Senhor, se engrandeça. Segundo a tua palavra, Javé é lento para a cólera e cheio de amor, tolera a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém impune. Ele que castiga a falta dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a falta deste povo,
segundo a grandeza da tua bondade, tudo conforme eu tens tratado desde o Egito até aqui. E aqui nós podemos ver a força da intercessão de Moisés. E Moisés não faz simplesmente uma oração, Deus perdoa esse povo, Deus cura o coração deste povo. Não. Moisés, ele trabalha a oração. Porque a grande questão nossa é que nós não sabemos pedir a Deus. Nós não sabemos a forma correta de pedir a Deus. É preciso que nós sejamos capazes de ouvir, de nos entregar na oração ao Espírito Santo. Porque muitas das vezes nós não sabemos como orar. E a Sagrada Escritura vai nos dizer isso. É preciso entregar ao Espírito Santo para que o Espírito Santo nos inspire na oração. E essa oração de Moisés, de intercessão pelo povo, foi uma oração inspirada. Porque aqui Moisés apela para os sentimentos de Deus. Porque Deus tem sentimentos. Se você não sabe disso, fique sabendo agora, Deus tem sentimentos. E aqui, ele apela para os sentimentos do Senhor. Ele apela para os sentimentos de Deus. Ele recorda como Deus os tirou do Egito, o seu povo. Como todos estavam ouvindo falar do nome do Senhor. E que se ele, porventura, destruísse aquele povo naquele momento, o que eles iriam dizer esses povos? Que Deus foi incapaz, que Deus não tinha força, não tinha poder para estar auxiliando, para estar ajudando esse povo. Essa foi a intercessão que Moisés fez. E aí, no versículo 20, Deus vai dizer, disse Javé, eu perdoo conforme a tua súplica, mas eis que eu vivo e a glória de Javé enche toda a terra. Todos estes homens que viram minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, estes homens que já me puseram à prova 10 vezes sem obedecer a minha voz, não verão a terra que prometi com juramento a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram o verá. Vamos ficar até aqui. Aqui nós podemos ver Deus concedendo o perdão, ou seja, Deus atendendo aquela súplica, aquela oração de Moisés. E é preciso que nós também tenhamos isso, que nós, quando formos orar, nós peçamos a intercessão do Espírito Santo, peçamos que o Espírito Santo nos inspire, que o Espírito Santo esteja ali conosco, ou seja, o próprio Deus vai estar orando com nós, conosco, por meio de gemidos inefáveis, como diz a Sagrada Escritura. E aí a oração se torna inspirada, a oração se torna uma oração verdadeira, uma oração que está direcionada ao Senhor, uma oração com força, uma oração que toca o coração de Deus. E aí Deus se move, se Deus age, Deus, ele concede o perdão ao povo. Claro que ele concede o perdão, mas ainda impõe um certo castigo, que eles não verão a terra prometida. Nenhum daqueles que o desprezaram o verão. É um castigo de Deus. Mas este castigo não desfaz o fato de que a oração de Moisés, a forma como ela foi feita, conseguiu atingir o seu objetivo, que foi afastar a ira de Deus daquele povo que se via perdido. Então, feche seus olhos neste momento. É isso que nós vamos pedir a Deus. Nós vamos pedir por meio da intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, que o Senhor esteja enviando sobre nós o teu Santo Espírito
para que Ele nos inspire a falar com o Senhor, que Ele nos inspire a orar, que nós compreendamos que precisamos esperar no Senhor, que é necessário confiar nas suas promessas, naquilo que Ele disse, naquilo que Ele falou, porque se Deus prometeu, Ele irá cumprir, mas Ele irá cumprir no seu tempo. E nós devemos, num momento de fragilidade, num momento de fraqueza, nós devemos clamar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, com toda a nossa alma. Nós devemos nos entregar para que Deus haja em nosso favor, para que Ele esteja concedendo a cura daquilo que nós precisamos, para que Ele esteja concedendo a vitória naquela dificuldade pela qual nós estamos passando. Para que o Senhor nos conceda sabedoria e discernimento para agir perante as adversidades. É isso que nós pedimos a Ti, meu Deus. Nos conceda a visão, essa visão de fé, essa visão que nos leva a compreender que não existe outro Deus além de Ti. Um Deus em quem podemos confiar, um Deus de promessas, um Deus em que não volta atrás na Tua palavra. Por mais que seu povo possa ser infiel, por mais que seu povo possa ver e ter a sua fé fragilizada, possa querer voltar a andar por caminhos obscuros, o Senhor não volta atrás. O Senhor é um Deus de palavra e escuta a nossa prece, escuta a nossa oração. E é isso que nós pedimos a Ti. Por isso, você nunca esqueça disso. Ore ao Senhor, peça ao Senhor, converse com Ele, creia na vitória, creia na sua cura, creia naquela falta de trabalho que Deus vai estar te dando um emprego, naquele familiar seu que precisa parar de beber, naquele teu filho que precisa se afastar das drogas. Deus agirá no tempo dele, na hora dele e na forma que Ele quer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos abençoe.